Sejam muito bem-vindos ao Formulando, o canal que desbloqueia conhecimento magistral. Estamos aqui para compartilhar informações valiosas que vão te ajudar a entender mais sobre todos os benefícios da personalização de tratamentos. Eu sou Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica com mais de 20 anos de experiência em farmácia magistral. E eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, com 20 anos de experiência em farmácia de manipulação. Nós vamos falar sobre como a farmácia de manipulação pode contribuir para a saúde e o bem-estar de maneira ampla e significativa sobre as últimas tendências em tratamentos personalizados e também sobre casos de sucesso. Vem com a gente! Nesse episódio do Formulando, vamos mergulhar num tema que vem ganhando cada vez mais atenção, tanto entre as pessoas que buscam uma vida mais saudável e equilibrada, quanto a comunidade científica: o bom funcionamento do intestino. Intrinsecamente ligado ao nosso bem-estar, o intestino tem sido referido como segundo cérebro, devido à sua impressionante capacidade de influenciar e ser influenciado pelo nosso estado mental e emocional. Isso mesmo, Fábio. A saúde do nosso intestino é fundamental não apenas para uma digestão eficiente, vai muito além. Uma microbiota equilibrada é essencial para a absorção correta e eficaz de nutrientes, para a síntese de algumas vitaminas, para promover um bom sistema imunológico, além de ter um papel importante a nível hormonal. Pesquisas recentes revelam ligações surpreendentes entre a saúde intestinal e a saúde mental. Por exemplo, contribuindo para a redução do risco de transtornos como ansiedade, humor e depressão. Vamos compreender por que, ao cuidar do nosso intestino, estamos ajudando corpo e mente e abrindo caminho para uma vida saudável e plena. O Formulando recebe a doutora Richaiane Ferreira, médica formada pela Universidade Severino Sombra, em Vassouras, no Rio de Janeiro, e com residência em clínica médica na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, no Espírito Santo. Ela ainda tem residência em gastroenterologia e pós-graduação em endoscopia digestivas, ambas pela Unirio. Além de pós-graduação em gastroenterologia funcional pela Plenitude. Seja bem-vinda, doutora Richaiane. Muito obrigada pelo convite. O Formulando também recebe a nutricionista Ana Karina Rolim, que é nutricionista formada pela Universidade Federal de Viçosa e também é pós-graduada em Nutrição Integrativa Funcional, pós-graduação em Nutrição Esportiva Funcional e pós-graduanda em Avaliação Metabólica Nutricional, Exames Laboratoriais, além de ser especialista em Nutrição do Trato Gastrointestinal. Muito bem-vindas. Obrigada. Doutora Richaiane, dentro de toda a sua história, de formação acadêmica, o que te levou a unir a gastroenterologia clássica ao que se chama aí hoje, da gastroenterologia funcional? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Bom, na verdade, quando eu decidi, quando esse caminho me buscou, porque na verdade nós somos escolhidos, não somos nós necessariamente que escolhemos, eu me questionei muito do que eu estava fazendo. Tanta formação, a residência em gastro, a pós-graduação em endoscopia, e na verdade o que realmente foi o gatilho, vamos dizer assim, foi problemas de saúde com meus filhos. Então, até ter o meu segundo filho, eu tive alguns abortamentos que eu fui procurar ajuda e sempre era colocado como estresse, como talvez não necessariamente a idade, e que me incomodava muito, porque eu buscava respostas que não encontrava. E ao longo desse trajeto, eu tive o meu primeiro filho, que eu não entendia por que tanta queixa, tanta distensão abdominal, tantas alergias, ao ponto de precisar de usar injeções para controle dessas alergias. E aquilo me incomodava muito, porque não fazia sentido na minha cabeça. Então eu comecei a estudar. Só que quando a gente começa, é um mundo tão novo que bate um desespero no início, com a sensação que eu estou recomeçando. E no início eu pensava, bom,
eu estou largando tudo para trás e, na verdade, a gente vê com a maturidade que a gente não larga, que a gente agrega as duas coisas, né? E hoje em dia eu consigo ter esse senso crítico e entender qual que é o momento que eu preciso ser mais, vamos dizer, tradicional. Qual que é o paciente que está preparado ou não para aquilo que eu tenho que oferecer na gastroenterologia funcional. Então, é um mundo que não é um conhecimento que você não acaba, porque o que a gente vê cada vez mais, né, os estudos, o conhecimento, né, é que é um mundo novo. Então, a gente nunca esgota esse conhecimento, mas, na verdade, foi esse quadro de alergia à proteína do leite, do Rafa, do meu filho mais velho, e que eu questionei muito a Deus por que eu sofria tanto, porque eu não dormia, eu fiquei 2 anos e meio mais ou menos sem dormir, eu fazia revezamento com meu marido pelo esgotamento físico, e hoje em dia eu agradeço porque foi esse sofrimento que me permitiu buscar conhecimento e ajudar outras pessoas. E é um caminho sem volta. E aí, então, só pegando esse gancho, para a gente falar da doutora, né, da Ana Carina, fala para a gente quais são os principais diferenciais do que é esse olhar dessa gastroenterologia funcional. O que ela traz que a gastroenterologia clássica não traz? Quando você trabalha com essa visão funcional, você faz essa conexão do sistema digestivo, e não digo só intestino, porque o intestino é lógico, é o órgão mais importante nesse processo, mas é o sistema digestivo que vai desde a boca até a eliminação, no caso do ânus. Então, a gente entende essa conexão desses processos inflamatórios com as doenças, né? Por exemplo, uma doença autoimune, uma doença relacionada ao sistema nervoso central, então o Alzheimer, o Parkinson, a ansiedade, distúrbios de comportamento. Então, você faz essa conexão e você entende que a base tem que ser tratada nesse sistema digestivo para você conseguir fazer o controle das outras doenças. Então, você começa a olhar esse paciente como um todo, você entende que você vai trabalhar a digestão dele, a absorção e a eliminação, que no caso é o ato de evacuar, mas você vai conectar todas as queixas dele, e isso tem uma resposta que, assim, não se mensura a resposta clínica de cada um. E você, Ana? Você também se considera ter recomeçado ou você começou já com o objetivo de tratar as pessoas com essa nutrição funcional? Não, eu comecei através da nutrição esportiva. Uhum. E eu fiquei mais ou menos uns 10 anos só pela nutrição esportiva. Só que a minha primeira paciente mesmo com relação à saúde intestinal fui eu mesma. Eu sou formada há 25 anos e na época da faculdade eu já tinha muitas cólicas intestinais, que já era assim, intestino irritável, né? Eu tinha muitas cólicas intestinais, estufamento, gases, mas naquela época não se falava sobre isso. Me formei, vim para o Espírito Santo e aqui eu comecei a ter quadros muito severos com relação a essa questão intestinal. Até um dia que eu cheguei, fui medicada, e fui medicada com medicações fortes para tirar a dor. E teve um dia que eu acordei de madrugada com muita cólica intestinal. E aí eu pensei comigo, falei, não é possível. Dentro da nutrição tem que ter alguma coisa, alguma área que estude isso. Foi quando eu fui para a área da nutrição integrativa. Eu comecei pela nutrição funcional. Eu já tinha feito a nutrição esportiva minha nessa época era só nutrição esportiva. E eu comecei a ir fundo nessa parte da nutrição funcional, estudando a saúde do trato gastrointestinal, onde no começo o foco era me tirar das dores, me tirar das cólicas, me tirar de uma medicação através da mudança da alimentação. Então, eu fui minha primeira paciente e depois, estudando mais a fundo, eu consigo hoje, e eu falo que se integra, porque a gente não tem como desconectar essa parte do trato gastrointestinal com a parte, exemplo, no meu caso, de um paciente que seja fisicamente ativo ou que seja atleta, porque hoje, principalmente depois da pandemia, o que a gente tem mais visto são quadros de alterações clínicas do trato gastrointestinal. Então, agrega, mas respondendo a sua pergunta, eu não comecei com a nutrição da saúde do trato gastrointestinal. Tá, você falou que você começou na nutrição esportiva. Depois que você aprofundou seus estudos na saúde intestinal, como isso te ajudou a alcançar melhores resultados nesses pacientes que você já tinha na nutrição esportiva? Você continuou tratando esses pacientes, total, né? Então, fala um pouquinho para a gente desse upgrade de tratamento quando você começou a olhar o intestino com outros olhos, né? Hoje em dia, até que as pessoas conseguem dar mais atenção e importância a alguns sinais e sintomas do trato gastrointestinal.
Mas alguns anos atrás se normalizava muito um estufamento, gases. Ah, não tem problema não, eu vou ali tomar medicação, está tudo resolvido. Então, quando você começa a trabalhar essa saúde do trato gastrointestinal e você tira esse esportista ou esse atleta desses sinais e sintomas, você tira ele também de uma evolução futura a desenvolver, por exemplo, uma SIBO, uma síndrome do intestino irritável. Às vezes, você consegue pegar no ato, no caso da nutrição, já alguma alteração só a nível de estômago, de uma hipocloridria, de alterações digestivas que poderiam vir a evoluir para um quadro mais complicado a nível intestinal. Então, na hora que a gente agrega tanto a alimentação, utilizando alguns ativos específicos para melhorar essa saúde do trato gastrointestinal, o resultado é maravilhoso. Seja esportista ou não, mas o resultado é maravilhoso. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, né, de toda dessa conexão que existe entre o intestino e diversos sintomas, né, ou outras doenças até já diagnosticadas, existe algum caso clínico que chamou muito a atenção de vocês e que o próprio paciente ele traz, né, de dizer assim, isso realmente mudou a minha vida? Todos os dias Sequente. É libertador, né? Aqueles pacientes que trataram o intestino e melhoraram as dores crônicas, que trataram o intestino e retiraram medicamentos controlados, que conseguiram emagrecer após tratar esse intestino, que tiveram o controle da sua doença autoimune e que não progrediram com uma necessidade, por exemplo, de um biológico ou retirar o corticoide. Então, todos os dias a gente tem esses relatos da transformação na vida das pessoas quando a gente realmente aborda e cuida desse sistema digestivo. Ana, quer complementar alguma coisa? O que eu acho mais que para a gente é gratificante, eu brinco com, às vezes o paciente ele chora na consulta, quando já é a segunda, terceira consulta, porque eles sentem muita dor, né? É muita dor. Só quem passa por um quadro intestinal clássico sabe o alívio que é você não ter a dor. E muitas vezes o paciente ele chora no consultório, na segunda ou na terceira consulta, Ana, como eu sofria. E muitas vezes essa pessoa não tinha noção das cólicas intestinais. Eu já tive paciente, mulher, que confundia cólica intestinal com cólica menstrual. De virar para mim e falar comigo assim, Ana, a minha ginecologista já não sabia mais o que fazer com as minhas cólicas, que até então eu achava que eram cólicas menstruais. E não eram cólicas intestinais. E é muito interessante, né, o quanto que as questões, né, da saúde mental, os quadros de ansiedade, eles geram essa sensação de aumento de acidez estomacal, né? E, consequentemente, é a bengala que é a mais fácil, né, e eu vou acessar. E em relação... Tem um outro ponto aí já que também a gente tem que levar em consideração, né? O médico, às vezes, vai no gastro, o paciente vai no gastro, ele tem a prescrição do inibidor de bomba e depois ele não volta no gastro, né? Ele fica 5 anos sem voltar no gastro, mas ele consegue fazer a aquisição desse medicamento nas farmácias, mesmo estando lá vendo a sua prescrição médica, a dispensação é praticamente livre, né? Então não é exigida a receita do prescritor. É a famosa, né, automedicação, né? E aí essa automedicação leva toda essa problemática. Porque, como você falou, e era isso que eu queria entender, né? Porque desde o princípio foi dito nos protocolos dos gastroenterologistas que ele deveria ser utilizado aí por 8 semanas. Sim. E esse uso crônico, eu conheço pessoas que usam um inibidor de bomba há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? E aí a gente teve todos aqueles estudos científicos falando sobre a demência proveniente do uso crônico de inibidores de bomba, né? Ou seja, automedicação, né? Não foi a culpa do gastro que prescreveu o inibidor de bomba, mas sim daquela pessoa que insistiu em utilizar algo que dava o conforto, que era a bengala, e que foi utilizado de forma crônica durante vários e vários anos, né? Fábio, trazendo esse assunto, né, que você está colocando, ele é muito importante para a gente trazer isso à tona para a população e gerar o gatilho da autorresponsabilidade, né? Doutora Richaene, nos congressos aí de gastro, o que é que vem sendo falado sobre os principais efeitos adversos desses inibidores de bomba? Bom, considerando que utilizar esses medicamentos de forma crônica, nós vamos ter a absorção do ferro prejudicado, do magnésio, né, da vitamina B12 principalmente, né, então, que é uma vitamina essencial
se fala muito de saúde mental hoje em dia, né? Então, primeira coisa, são dosados os pacientes? Ou se pede hemograma, colesterol total, triglicerídeo e glicose. Então, é o check-up, né? É o exame de rotina. Então, a gente vê primeiro que a investigação está totalmente incompleta. Segundo, entender que parece que tem alguns profissionais, nós temos 2 cenários. Nós temos cenários onde, nos congressos, né, com a visão funcional se coloca do impacto do uso crônico desses medicamentos na saúde como um todo, e eu já fui em diversas reuniões que eu me senti um peixe fora d'água, onde colocando a segurança do uso dos inibidores de bomba de próton de forma crônica. E aí eu questiono, segurança de quê? O que está sendo colocado? Vocês estão colocando realmente a fisiologia? Porque eu digo para os meus pacientes, pessoal, o estômago foi preparado para ser ácido. Exatamente. E vocês não podem achar que vocês retirando essa acidez de forma crônica que vocês não vão colher nenhum resultado. Então, além da absorção dessas vitaminas, desses minerais de forma prejudicada, nós vamos ter a digestão da proteína prejudicada, que depende de um pH ácido adequado. E essa proteína grande, chegando lá no intestino, ela é identificada como o estímulo imunogênico, né? O corpo entende assim, o que é isso? É uma bactéria? É um vírus? Eu vou atacar. Ele não ataca só a proteína. Ele começa esse processo que vai atacar outras regiões. Uma tireoide trazendo um Hashimoto, vai ter conexão essa inflamação com a parte do sistema nervoso central. Então, é por isso que tem tanto problema. Em suma, esse paciente que faz esse uso crônico, essa é para você, hein, Ana, vai ficar desnutrido. Porque ele está fazendo o uso crônico e aí você não tem acidez, você vai reduzir a absorção de várias vitaminas, você vai reduzir a absorção de proteínas, de minerais, e o paciente está comendo, né? Ele só não está absorvendo. E detalhe, muitas vezes o paciente ele até faz exames de sangue completos, mas você tenta fazer a reposição e não consegue. Mesmo você fazendo a suplementação, montando todos os manipulados, tudo ali personalizado para recuperar toda a deficiência que a gente viu ali no exame de sangue, ele em uso dos inibidores de bombas de prótons, muitas vezes é muito difícil de você conseguir isso. Então, existe um desmame quando o paciente está utilizando por conta própria por muito tempo, existe um desmame que é necessário ser feito pelo médico, óbvio, antes de se pensar em fazer toda uma reposição de vitaminas e minerais, porque às vezes não tem jeito. Ele vai jogar dinheiro fora, né? Na verdade, ele vai fazer um investimento em vão, porque se o intestino dele não está preparado para receber aquela carga de suplementos personalizados para ele, por essa disfunção, ele vai simplesmente não conseguir atingir o objetivo dele nunca. Isso aí, literalmente. E aí, Ana... Entra a responsabilidade do farmacêutico daí, né, já? Também, vocês estão falando porque, com certeza. Lá na hora de dispensar, ouviram aí, né, farmacêuticos? Na hora de dispensar, fazer uma simples pergunta, quanto tempo você está usando esse medicamento? Faz toda a diferença. Poderia fazer uma grande diferença aí, né? Até para você orientar, né, o paciente, olha, dos malefícios que o uso crônico dos inibidores de bomba, dos parazóis, pode causar para a saúde dele. Porque quando a gente entra, né, em quais são as problemáticas no organismo das deficiências de um oligoelemento como o magnésio e como o zinco. Queria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? E depois também da vitamina B12, né? Porque são elementos tão importantes. São elementos tão importantes e vão impactar tanto na saúde. Magnésio é o mineral que é mais utilizado, né? Pelo menos 300 reações metabólicas de forma direta, fora as indiretas. O grande problema do magnésio é que você analisa o laboratório e ele é um mineral intracelular. Ele está lá dentro da célula e quando você vai avaliar, nem sempre aquele valor do exame de sangue está mostrando o que está acontecendo no organismo. Então, o solo brasileiro é pobre em magnésio e a nossa necessidade vai além daquilo que a gente consegue ter no dia a dia. Então, acaba que é um mineral essencial, sendo contribuído com essa absorção prejudicada com o uso do medicamento. A gente vê muitas pessoas utilizando inibidor de bomba, dizendo que estão protegendo o estômago, porque ele faz um tratamento de hipertensão, de diabetes, faz uso de corticoide, e ele acha que ele está protegendo. Né? Na verdade, ele só está complicando. Em relação ao magnésio, também tem o impacto dele, né? Na saúde metabólica, na hipertensão. Então, o magnésio tem esse potencial na flexibilidade dos vasos. Então, muitas vezes, você suplementando e ajustando o magnésio, você consegue retirar o antihipertensivo, você consegue tratar dores crônicas, no caso, a fibromialgia, que tem relação também com deficiência de magnésio, porque o magnésio vai lá na mitocôndria, que é aquela parte da célula que produz energia, e o paciente tem uma outra resposta. E promove também relaxamento muscular. Sim.
né? Sim, sim. Fala um pouquinho da B12, senão fica, né? O magnésio ele também participa muito, principalmente para a área esportiva, das contrações musculares. Então, é muito frequente você ver a deficiência de magnésio. Eles têm uma fraqueza muscular que eles reclamam. Às vezes, eles têm cãibras em treinos mais longos. Isso é muito frequente. A questão da B12 também, não só para o esportista, mas a gente vê muito o paciente com a B12 não deficiente, até ela mais próxima daquele limite mínimo, que o nosso limite mínimo é diferente do limite que está lá no laboratório, que está no resultado do laboratório. Então, você vê muito essa fraqueza desse paciente. Tendência para depressão, a memória fica ruim. A deficiência da B12, ela leva muito essa questão da memória. Então, essa parte das vitaminas e minerais como um todo, elas são extremamente importantes para refazer toda essa saúde do trato gastrointestinal. E muitas das pessoas não dão valor a isso, associando com essa parte da saúde do trato gastrointestinal. E aí como é que a coisa puxa a outra, né? Se a pessoa está deprimida, já entra com antidepressivo. Sendo que se você fizesse uma análise nutricional desse paciente, você poderia regular isso de uma maneira muito mais saudável para esse paciente. Né? Porque aí você vai querendo bloquear as reações adversas de um medicamento com outro medicamento. E quando você vê, você está com 7, 8 medicamentos diferentes para você conseguir ter uma estabilidade e uma melhor saúde. E aí, Fábio? Frequente, isso aí. E aí você traz o assunto, né, Fábio, da importância do intestino na saúde mental. E aí por que cada vez mais se fala, né, e se consolida o conhecimento de que o intestino é o segundo cérebro? Vamos aproveitar e vamos falar disso? Hoje em dia, se tem colocado até de mudar um pouquinho esse termo, que o intestino é o primeiro cérebro. Diante do impacto dele no cérebro. Então, essa via de mão dupla, ela tem uma potência muito maior do intestino para o cérebro do que o cérebro para o intestino. A questão é que, nessa vida moderna, diante da dieta ruim, do estilo de vida inflamatório, o sedentarismo, esse alimento chega lá no intestino sem condições de dar para essas bactérias produzirem os neurotransmissores. Entre os medicamentos, vamos dizer, o inibidor da recaptação da serotonina. Ele vai tentar deixar a serotonina mais disponível para aquele neurônio atuar. Por que as pessoas vão aumentando cada vez mais a dose e a classe? Porque ele está tentando recaptar algo que não existe. Não existe. Então, cada vez mais, a pessoa vai agregando medicamentos, doses, né? Então, é o que a gente quer. A gente quer o quê? Dar condições para essa microbiota produzir esse neurotransmissor. Outra coisa, esse intestino, principalmente, que não funciona, tem muita conexão com a tireoide. Quantas pessoas têm depressão e o problema é o hipotireoidismo? Né? A gente sabe da associação da hipocloridria com cálculo de vesícula e hipotireoidismo subclínico ou clínico. Na verdade, que não é nem subclínico. A gente vê lá que a pessoa está clínica na nossa frente. Né? Uma queda de cabelo, uma unha quebradiça, rachadura no pé, aquele papo aqui de baixo, aqui atrás, aquelas pregas um pouquinho acima do osso. Então, a pessoa está na sua frente e é um defeito da visão funcional que você está na rua, você está no evento, você está olhando para a pessoa e fala, nossa, essa tireoide está gritando. E aí você tenta, na medida possível, até alertar as pessoas, porque é nosso dever. Mas aí você vai conversar, não, está tudo bem meus exames. Fala, e agora? Falo ou não falo? Né? Vou ter a oportunidade de alertar. Então, por isso dessa conexão, né? Intestino e cérebro. E aí, como não ser chato nessa hora, doutora Jair? Você quer falar e você não consegue. Você consegue contornar essa situação? Você consegue avisar para esse paciente, ó, seu exame está certo, mas não tão certo assim. É muito difícil abordar isso, né? É muito Porque difícil. era a pergunta que a gente ia fazer, né, Jaque? Como que é difícil, né, esse diagnóstico funcional do paciente, né? Olha o que você acabou de falar. Eu olho a pessoa e eu vejo que a tireoide dele está gritando. Você começa, tipo, parece que você se tornou um mago, né? Você começa a ver essas questões todas e é isso. E você está resgatando o olhar individualizado que a medicina lá nos tempos pregressos tinha, né? Você não tinha grandes exames laboratoriais de imagem. Clínica. Você tinha que olhar para o paciente e entender como que o corpo dele estava se expressando e como você ia regular esse organismo para você ter uma melhor qualidade de vida. Como é que vocês conseguem fazer isso?
Surge muito em conversas, né? Acaba que se atrai, a pessoa começa... ela te vê falando ali na rede social, então ela encosta, pergunta aqui, pergunta ali, aí você faz uma análise, bom, será que essa pessoa está preparada para ouvir? Será que eu falo? Então, a gente cria uma oportunidade e dá o toque. Então, eu estou muito cansada, eu raciocino no fluir, eu estou muito irritada, eu estou impaciente. E aí a gente tenta com um jeitinho, porque muitas vezes a pessoa tem um médico dela, e aquele médico é um formador de opinião, né? É meu médico há anos. Como é que eu vou falar que a pessoa está sendo, não vou dizer maltratada, mas está sendo não tão avaliada assim? Então, tem que ter um jeito, tem que ter um cuidado e pontuar. E aí, eu acabo utilizando, e a gente está aqui fazendo, né, esse trabalho, a rede social. No início, claro que a gente tem que falar, a gente precisa dela, né? Hoje em dia é um meio de trabalho, mas com o passar do tempo, o paciente vem e eu tento utilizar essa rede social como informação. E a gente ajuda muita gente, porque a pessoa ouve, eu recebo muito, essa mensagem era para mim. Você está me descrevendo. E aí a gente vai conseguindo, devagarinho, trazendo a importância desses níveis adequados, dessa conexão, da importância da dieta, do horário de comer, que faz diferença, né? Tudo isso. E aí, né, continuando na saúde mental, vamos falar um pouco do impacto, Ana, aí. Traz para a gente o impacto do estresse na saúde do intestino. Como que tudo isso vai repercutir lá no final, que é a saúde do paciente? A gente estava até falando sobre isso antes da gente começar. Ano passado teve um congresso aqui no Brasil, que é o Gut Brain. E nesse congresso foi muito falado sobre a questão do paciente com quadro de síndrome do intestino irritável, já tendo que utilizar antibióticos para controlar as dores, as cólicas intestinais. E foi apresentado alguns estudos de centros de investigação nos Estados Unidos, onde os próprios médicos, em palestra, eles colocaram para a gente que eles já estão repensando muito essa questão do uso de alguns tipos de medicações mais fortes, porque os pacientes estão começando a ter muita recidiva. E aí, eu achei muito interessante que tem uma hora da palestra que ele falou assim, o paciente, quando ele chega para participar do estudo mesmo, científico, hoje em dia, uma das coisas que eu faço questão, esse paciente só vai participar, ser atendido por toda a equipe, se ele passar pela nutrição e se ele passar pela atividade física. E aí ele colocou a questão ou da yoga, ou da meditação, ou Tai Chi Chuan, para trabalhar, porque para eles é muito claro a necessidade de trabalhar a alimentação e trabalhar essa questão do estresse, né? O controle desse estresse em cima do sistema nervoso simpático. Trabalhando toda a conexão, intestino, o cérebro, né? A ansiedade, né? Ela Total. É um gatilho do tamanho do mundo para afetar. E aí, né, se não tratar de dentro para fora de forma global, a coisa não acontece. E aí a gente volta na questão da B12 que a gente estava falando. Você tem um paciente que usa inibidor de bomba de próton há muito tempo. Aí esse paciente vem com deficiência de B12. Aí vai lá, aí um profissional dá um injetável, por exemplo, de B12 para subir. Essa B12 sobe em nível muito alto, coloca ácido fólico para dentro da célula, o ácido fólico da pessoa despenca. Na hora que esse ácido fólico despenca, o quadro de ansiedade dela piora. Então, acaba que são coisas que o quebra-cabeça vai se bagunçando todo. E aí é um quadro que começou lá no estômago. Lá na frente, eu falei assim, eu não era ansiosa assim, o que está acontecendo? Então, muitas vezes, quando você volta com o paciente, ele nem lembra que ele usou o inibidor de bomba de próton, quanto tempo, e tudo vai repercutindo nisso. Uma coisa vai levando a outra. E aí vamos fazer um popurrí disso tudo, né? Complexo isso, né? E acho o sono? Que você respondeu aí justamente por que é tão difícil ter esse diagnóstico funcional. Né? Você tem que estudar muito. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Né? Eu já fiquei sem dormir no início disso tudo. Para onde eu estava me metendo? Porque eu pensei assim, bom, eu tenho que recomeçar, porque as matérias mais utilizadas são no início da faculdade. O médico não tem maturidade naquele início de entender a importância da bioquímica, da fisiologia, e ele quer mesmo ver doença. Ele quer que essas matérias passem rápido para ele poder entrar na pediatria, né, na obstetrícia. Então, você retoma tudo isso. Né? E falando um pouquinho do exercício, primeiro que a gente, quando a gente está trabalhando essa visão, a gente tem que ser o exemplo. Né? Então, não adianta falar e fazer diferente. O exercício
infelizmente, as pessoas olham muito ainda a questão do físico, da estética, e a própria microbiota é modulada com esse exercício físico. Qual é o tipo de exercício físico? Qual é o horário desse exercício? Né? Então, essa questão desse estilo de vida, a questão da ansiedade, não só esse eixo, né, intestino-cérebro, por que eu acho assim, também um impacto muito grande? As pessoas estão colocando tarefas inviáveis para um ser humano. Né? Eles estão estendendo aquele dia para uma coisa insustentável. Então, eles vão comer 10 horas, 10h30. 10 horas já não tem quase peristalse nenhuma, não existe movimentação desse intestino, aquela comida fica parada, e aí não dorme, acorda cansado, acorda parece que não dormiu, e aí vai utilizar cafeína, ou vai utilizar um nootrópico, né, substâncias para tentar ajudar essa conexão, essa mente, e esse ciclo não para nunca. Então, e eu já passei por isso, nessa fase inicial, que eu precisava estudar, que eu estava ansiosa por conhecimento, eu tive que parar, eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho que entender minhas limitações. E quando a gente começa a se comparar, a gente vê o outro estudando, o outro fazendo coisas. Pera lá, essa situação não é compatível com a minha vida. E se eu não entender que eu preciso frear isso, daqui a pouco quem está doente sou eu. Então, acho que quando a gente está ali com o paciente na nossa frente, isso faz parte da consulta. Entender que ele tem hora para dormir, que ele tem hora para acordar, que ele tem que colocar o exercício na vida dele, porque a meta é só produzir. Se sobrar tempo, ele faz o exercício. E não, o exercício é tratamento, né? Colocar a questão da massa muscular, no caso, né? No seu caso tem bastante atleta, mas o nosso público leigo é entender que não é dar uma caminhadinha, não. É você pegar peso, é você ganhar músculo. Você quer ter longevidade? Como é que você quer envelhecer? Você quer ser tratado, ser cuidado? Ou você quer postergar ao máximo essa necessidade de auxílio por alguém? E aí, estamos nós aqui tentando estimular. Então, eu estou lá às 5h30 da academia e tirando foto. E vamos lá, gente, vamos junto. Porque cada vez que a gente estimula uma pessoa, é o mais um que você deixa de ficar doente. Então, o nosso papel é esse, né? E aí, né, continuando na saúde mental... Vamos falar assim, já falamos do estresse, vamos falar do sono, né, reforçar um pouco isso, mas vamos falar também das doenças neurodegenerativas. Como que o intestino está atrelado a essa qualidade de envelhecer cognitivamente bem ou não? Como que o intestino acelera o envelhecimento cerebral? Nós temos várias conexões, né? Uma delas, né, o nosso intestino é uma barreira imunológica. Então, a quebra dessa barreira que tem relação com a nossa alimentação, com o uso de medicamentos, com a nossa qualidade de sono, essa quebra de barreira vai fazer com que substâncias passem para a nossa corrente sanguínea e dê esse gatilho inflamatório. Além disso, todo esse processo alimentar, hormonal, porque os hormônios, principalmente o hormônio feminino, né, o estrogênio, então, né, síndrome dos ovários policísticos, a endometriose, esse hormônio ele vai ter passagem tanto no fígado quanto no intestino. E esse hormônio vai ser reabsorvido. Então, aquele hormônio que deveria ser eliminado não consegue e é reabsorvido. Então, isso faz uma disfunção que a gente chama de mitocôndria. Mitocôndria é a parte da célula mais importante e cada vez mais se fala nela. E as doenças crônicas estão associadas à disfunção mitocondrial. Então, hoje em dia, o que se fala muito é quais são as estratégias para melhorar a saúde das nossas mitocôndrias, para produzir mitocôndrias saudáveis que vão ter conexão com a neurodegeneração. Né? Quais são os ativos que vão trabalhar nessa mitocôndria, que é uma reação metabólica tão complexa, que tem a ver com nutrientes, alimentação. Então, por exemplo, pessoas que fazem dietas cetogênicas por muito tempo, ou uma dieta low carb por muito tempo, considerando que o carboidrato é fundamental para essa reação metabólica, aí a pessoa emagrece e está se arrastando. Né? Então, a gente cada vez mais busca ativos que melhorem essa barreira, ativos que vão dar condições para essa mitocôndria ficar mais saudável, né? Para a gente poder trabalhar e postergar essa neuroinflamação que vai acontecer, mas que, infelizmente, está sendo cada vez mais precoce. Então, você falou bastante dos principais ativos que vão atuar aí nesse estímulo mitocondrial, né? Principalmente nessa mitocôndria saudável. Uhum. Fala pra gente aí quais são, né, tanto Ana quanto Richaene, quais são esses princípios ativos que vocês veem na prática uma boa resposta mitocondrial?
Nós temos muitas opções, né? E a gente não precisa esgotar todas elas no primeiro momento. São muitas. Né? Porque primeiro que vai onerar o tratamento e muitas vezes não é necessário. Então você pode rodear essas opções e identificando que em cada paciente vai ter uma resposta melhor. Então a gente utiliza muito a cúrcuma. Claro que aí é importante, né? Qual é a qualidade dessa cúrcuma? Qual que é a disponibilidade da curcumina dela. naquela cúrcuma, né? O ácido alfa-lipoico, o NAC, o resveratrol, né? O chá verde. Nossa, a gente tem muita opção. E aí a gente vai realmente, e claro, né, também identificar aquele paciente, as condições de investimento que ele pode, você também tem que levar isso em consideração, porque não adianta você fazer uma prescrição maravilhosa e aquele paciente não ter condições de adquirir aquilo ali. É uma pergunta que eu ia fazer para vocês agora, que envolve prescrição e envolve início de tratamento. 100% dos pacientes de vocês chegam na consulta com desbiose? Nossa, hoje em dia, gente, tá... Qual é o índice disso aí? De cada... É muito raro alguém não estar com desbiose, pelo menos do que chega para mim. É óbvio, na parte do meu questionário para consulta, existe uma parte do sono, existe uma parte do intestino com perguntas propositais e existe uma parte mental. Essa parte do intestino, estômago versus intestino, é a parte que fica mais amarelinho. Às vezes eu coloco no meu Instagram, fazendo um comparativo de quando o paciente chegou tudo amarelinho, depois com tudo verdinho. O paciente, desbiose é quase assim uma coisa bem clássica. E pegando o gancho que a gente estava falando a respeito do carboidrato, teve o boom realmente da cetogênica. Cetogênica, o motivo principal da cetogênica é um motivo clínico. Ela é muito indicada para quadros de epilepsia. E as pessoas abraçaram isso e abraçaram uma low carb, confundindo. As pessoas hoje não fazem low carb, elas fazem zero carb. Low carb é uma coisa. Low carb é low, é baixo, low, né? Então, o low carb do nutricionista é diferente do low carb que o paciente está fazendo, que chega ali fazendo. Eu falo que o paciente, você não está fazendo low carb, você está fazendo cetogênica, praticamente. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque as bactérias boas, vamos falar legalmente falando, elas se alimentam, elas precisam dos metabólitos dos carboidratos. Esse bom carboidrato. Exatamente, carboidrato, comida. Então, as pessoas estão comendo cada vez menos carboidrato na tentativa de emagrecer, e não é o carboidrato comida que vai engordar. O carboidrato açúcar, o carboidrato farinha, ele tem um peso grande nesse processo de engordar, mas principalmente um excesso de gordura na alimentação. As pessoas não entendem isso. E bactérias patogênicas sobrevivem da putrefação de proteínas mal digeridas. Então, um excesso de proteína alimentar, ele é a primeira base do tratamento da nutrição. A pessoa, quando chega com a dieta muito, muito hiperproteica, a gente tem que diminuir para diminuir esse artifício que você está dando ali para alimentar as bactérias patogênicas. Então, isso aí é realidade demais. Mas é muito interessante, Ana, porque quando as pessoas começam a utilizar, por exemplo, ali os pré-bióticos, né, que são esses carboidratos complexos, muitos deles têm ali efeitos indesejáveis, sim. né? Vamos falar um pouquinho disso, porque hoje no mercado existem muitas variedades de pré-bióticos. Fala um pouquinho de quais são os principais pré-bióticos e quais são os pré-bióticos que têm menor adesão do paciente ao tratamento por conta de efeito adverso. A gente tem alguns, eu vou te responder melhor com relação aos que têm menor sintoma. O Fibregum B. O Fibregum é um prebiótico muito legal, que dá muito pouco sintoma. Uma fibra que é muito frequente, muito fácil de achar, que é o Psyllium. Mas o mais importante não adianta essa pessoa tentar colocar muito prebiótico no intestino que está em desbiose, em SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, porque isso vai fermentar demais. Na grande maioria das vezes, esse paciente geralmente ele é constipado. Então, tem que primeiro trabalhar a alimentação, para esse intestino começar a funcionar, para essa constipação não existir mais, e aí diminui o gás, diminui o estufamento, e aí a gente entra com as fibras. Então, eu sempre falo com todo paciente, quando chega lá na primeira consulta, pelo amor de Deus, não usa probiótico nessa fase. Tem um momento certo que a gente entra com probiótico, e tem o momento certo do pré-biótico. Ele vem antes do probiótico. Mas o primeiro passo é acertar toda a alimentação para tirar esse paciente os sinais e sintomas. E muitas vezes o paciente chega assim, não sei mais o que eu faço, porque eu já tirei glúten,
e já tirei os laticínios, porque eles acham que é só isso, né? Aham. Eu já tirei glúten, já tirei laticínio, e eu continuo com todos os sintomas. E quando a gente faz a alimentação, que ele vai saindo desses sintomas, aí sim a gente coloca os prebióticos, e que tem diversos. Mas, realmente, alguns tipos de prebióticos, eles estufam mais. E vou te falar mais, não é regra. Às vezes eu tenho paciente que fermenta com psyllium, eu tenho paciente que vai fermentar com fibregum. Então, você tem que utilizar com aquele paciente... Cada um é cada um. Cada um é cada um. Tem paciente meu que fala assim, nossa, Ana, eu amei o psyllium. Aí eu uso o fibregum, nossa, adorei o fibregum. Então, cada paciente é de um jeito. Mas os prebióticos, eles são, na minha opinião, muito mais importantes nessa fase inicial do que os probióticos. Eu acho que esse é o principal equívoco, né, que você acabou de relatar, né? Porque como a probiótica terapia, a simbiótica terapia está muito em alta, é falado à torta e à direita, muitas vezes os pacientes já chegam no consultório e falam assim, não, eu quero tomar o bichinho. Pode piorar o quadro dele. Quero tomar um lactobacilos, né? E aí o cara está numa desbiose absurda. Ele vai tomar aquilo, não vai funcionar e ainda vai sair falando mal do prescritor e da forma que ele tomou. Porque ele vai estar literalmente jogando dinheiro no lixo, no vaso, na verdade. Então, né? Baseado nisso, quais são os principais erros na prescrição dos probióticos? Isso com a probiótica terapia. Muitas vezes o paciente chega no consultório já tomando um probiótico. É mesmo? E às vezes, muitas vezes, eles acham que é a solução. 20 bi, 30 bi, às vezes eles vão para os Estados Unidos e compram aqueles probióticos que tem um monte de cepa, porque eles acham que é realmente a solução para a saúde intestinal. E aí é muito, muito frequente a frase, Ana, eu achei que eu fosse melhorar, mas eu não sei o que está acontecendo, eu estou usando probiótico, mas aí eu falo, guarda, fecha, deixa lá guardadinho. Que vai ter um momento. Vai ter um momento que a gente vai utilizar. Então, usar o probiótico no intestino em desbiose, só para a gente tentar explicar. O que é desbiose? É uma microbiota que está desbalanceada e ela tem mais bactérias patogênicas do que as bactérias benéficas. Então, esse intestino, facilmente, ele estufa, ele tem gases. O paciente com quadro de desbiose, até com água, ele pode estufar. Então, é um paciente com sinal clínico muito, muito característico para a gente. Existe um exame específico? Não existe um exame específico. Mas o quadro da desbiose em si, ele já é clássico para a gente. A gente já consegue, pelas perguntas do questionário, a gente já consegue pegar todo o quadro clínico do paciente. Então, isso aí também é importante. Então, vocês vão falar para a gente aqui agora quais são esses principais sintomas. Até lá, a gente também, isso ficou muito em alta, né? A morfologia, né? A Sim. forma das fezes. Fala de tudo pra gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem se elas estão com desbiose ou não. Pensando dessa parte direta do sistema digestivo, né? Uhum. O fato de ter um refluxo crônico, o fato de ter fezes ou muito ressecadas, aquelas fezes de cabrito, ou fezes que esfarelam na água, isso não é saudável. Então, a gente busca um cocô bananinha. Cocô formado, né, que afunde de preferência, porque fezes que boiam têm um índice de fermentação maior, né? Então, a gente precisa olhar as fezes. As pessoas não olham, as pessoas evacuam, dão descarga e não têm noção da importância dessa análise dessas fezes, né? Olhar a coloração, né? Se essas fezes são muito claras, né? Se elas têm alguma coloração esverdeada, se tem muco, né? O muco é um conteúdo como se fosse uma gosminha branca, que é uma defesa. Ele ainda é benigno, né? É o intuito do intestino lubrificar essa mucosa, tentando defender de coisas ruins que estão entrando, né? Em relação à questão da desbiose, acho que todos nós, assim, em algum momento, existe um grau de desbiose. No perfil dos nossos pacientes, o que muda é o grau de desbiose, né? Eles estão, e fato. E a questão do probiótico é isso, assim, eles acham, quando você não prescreve, que você não está tratando. Então, a gente precisa explicar o motivo. Eles acham que quando utilizam um probiótico, que ele vai entrar no corpo, ele vai povoar para sempre aquele intestino, e não é, né? A gente explica que ele está contribuindo para modular a flora própria, né? Melhorar aquela mucosa, mas que eles não vão entrar, aqueles bilhões de cepas, e vão viver eternamente naquele intestino. E eles ficam abismados, porque a maioria acredita que aquilo ali... O probiótico, ele fica em média, né, 7 dias, 6, 7 dias no intestino. Depois que você parou, eles vão morrer. Então, você investiu, né, um valor alto, e você utilizou o probiótico, mas você não deu nenhuma comidinha para ele, que é o prebiótico.
Isso aí. Né? Sinais e sintomas característicos da desbiose, que você perguntou. Muito arroto, muitos gases e estufamento com muita facilidade. Muitas vezes o paciente fala assim, eu acordo sem barriga e no final do dia parece que eu estou... quando a mulher fala, parece que eu estou grávida de 3 meses. Então, é o intestino que estufa e que fermenta com muita facilidade. Essa parte da questão intestinal, tem pacientes que vão para diarreia e tem pacientes que vão para constipação, porque muitas vezes as pessoas confundem e acham que a desbiose ela só constipa. Não. Tem pacientes que vão para um quadro de desbiose ou de SIBO, que vai também para diarreia. E aqui é muito importante a gente lembrar das questões dos fungos. É muito frequente um paciente que está em desbiose, evoluindo para SIBO, ter quadros de fungos. Uma mulher que tem cândida com frequente, uma pessoa que tem fungos na unha que toda hora volta, uma infecção de ouvido que toda hora volta. Isso são, na nutrição funcional, a gente tem abordado muito hoje em dia sobre as síndromes fúngicas e que muitas vezes elas começaram numa saúde intestinal. É muito difícil, eu pelo menos nunca peguei, um paciente que tenha frequência em quadros de fungos e que seu intestino seja maravilhoso e que ele não tenha nada, nenhum sinal e sintoma de desbiose. Então, geralmente, tem essa coisa atrelada. Então, existem sinais e sintomas que, para a gente, eles já demonstram a questão da desbiose presente ali naquele trato gastrointestinal. E hoje em dia é muito bacana que os ginecologistas estão encaminhando os pacientes com Sim. candidíase de repetição para tratar intestino. Isso é muito legal. Evolução, muito né? importante, né? Porque muda tudo. Ô, Richaiane, você falou muito do para sempre, né? Assim, olha, eu vou tomar um ciclo de probiótica terapia durante 90 dias e vou ter aquelas bactériazinhas ali para sempre. Então, quer dizer que se parar de tomar a bactériazinha, eles vai morrer tudo. Sim, eles não vão povoar para sempre o intestino, não. Ou seja, a terapia de probióticos é para sempre. Se você usar como gatilho a melhora clínica pelo uso probiótico e você não fizer o dever de casa, você vai precisar utilizar para sempre. Mas o Não é isso que a gente desafio busca, né? Não é isso que a gente busca. A gente está aqui para tentar ajustar todo esse cenário e o probiótico ser uma estratégia importante, muito boa, como auxílio nessa recuperação. Mas ninguém quer que ninguém precise utilizar probiótico ad eterno. Porque, tirando do meu lado, se você trabalha com alimentação e que você consegue nutrir as bactérias benéficas, cada vez menos você tem que utilizar probiótico na estratégia de melhorar o intestino que está com sinais e sintomas. Você vai usar probiótico para uma medida de saúde intestinal, mas para um intestino que está bacana, que não está com nenhum sinal e sintoma. Que, na verdade, esse deveria ser o caso. Cada vez mais tem tido estudos relacionando cepas específicas com quadros clínicos. Nada é comprovado. Isso é tudo muito novo. Então, as pessoas estão atirando. Você vai atirando, vou pegar essa cepa com 15, 30 mil, vou comprar esse daqui, então vai atirando tudo. Então, quando a gente individualiza as cepas, que a gente faz a cepa de acordo com aquele quadro, existem cepas que são benéficas para asma, existem cepas para rinite, existem cepas até para um quadro de ansiedade, e isso a gente percebe, mas no intestino equilibrado. É o que a gente fala na nutrição. O intestino em eubiose é o intestino que está pedindo a probiótica terapia. Muitas vezes a gente consegue trabalhar nesse intestino e melhora até alguns quadros clínicos. Mas não é regra ter que usar o probiótico. E é muito interessante também, né, esse uso copioso e crônico dos descongestionantes nasais, porque eles têm efeitos adversos impactantes para a saúde a médio e longo prazo, como, por exemplo, inclusive a hipertensão. Sim. E muitas vezes, né, quem está aqui nos escutando não tem noção do tamanho desse impacto. Exatamente. E isso literalmente vicia, sim, totalmente. Né? Gera uma dependência muito grande. Então vamos ficar atento a isso, porque às vezes, por hábitos bobos, a gente está jogando no lixo a nossa saúde também. Isso vale, inclusive, para quem tiver criança e adolescente em casa. Você gosta muito de caso clínico. Vou contar um caso clínico do meu filho. Meu filho mais velho tinha mais ou menos 9 para 10 anos. Eu brinco que meu filho nasceu asmático. Então, nasceu asmático e com rinite, sinusite. E aí eu eliminei a proteína do leite para ele. E aquele negócio não estava 100% ainda.
Aí um dia eu virei para ele e falei assim, filho, vamos fazer uma exclusão de glúten? Ai, mãe, eu não vou conseguir. Só pra gente fazer uma experiência. Quanto tempo? 2 meses. Tá bom, aquele negócio. E aí ele foi, a gente começou a fazer, aí ele entrou junto comigo nisso. Deu mais ou menos uns 25 dias, ele me chamou na sala. Mãe, vamos conversar? Aí nós sentamos. Aí ele virou para mim, você é uma nutricionista muito boa. Aí eu falei assim, por que, filho, que você está falando isso? Mãe, deu certo. Realmente, tirar o pão, que na verdade o meu objetivo era o glúten, totalmente diferente. Eu respiro, ele já não tinha laticínio, tá? Eu respiro completamente diferente. Mas eu não consigo tirar o glúten. E aí eu fui inserindo devagarzinho, porque ele tem uma tendência alérgica muito grande. E na minha rotina de casa, não tenho glúten por causa dele. Hoje ele tem 21 anos. Hoje ele já sabe. Final de semana ele ficou fora e tal, foi na casa de um amigo. Segunda-feira que ele tá, eu falei, comeu besteira, né? Então, hoje ele já sabe o laticínio e o glúten. Toda pessoa, se você tem um filho ou um adolescente ou criança com uma tendência a ter, igual você falou, uma congestão nasal, tenta tirar durante 21 dias glúten, laticínios, mesmo sem lactose, laticínios e milho. Tenta fazer essa experiência durante 21 dias. É impressionante. Se tem secreção nasal, então, em 15 dias você vai sentir a diferença. Mas é impressionante a diferença. Então, fica a dica. E só pegando esse gancho da alimentação, quantos diagnósticos de TDAH Sim, verdade. não são TDAH, são alergias alimentares? Sim. Porque essa alergia alimentar, e o que a gente vê muito? A pessoa investigar a alergia imediata, que é aquela no exame sanguíneo de IgE. A gente recebe a pessoa, ela fala assim, eu não tenho nenhuma alergia, mas só foi investigado alergia imediata e não alergia tardia. Então, a pessoa apresenta transtornos de comportamento e o meu filho, quando ele ingere lácteos, ele fica, eu falo que você está insuportável, aquela criança agitada, a criança com sono agitado, inquieta, que na verdade não é um TDAH, é uma alergia alimentar. E as pessoas estão, porque o diagnóstico de TDAH, ele é muito subjetivo. Né? Você não tem um teste X que você vai definir. Então, as pessoas estão se autodiagnosticando e se titulando de TDAH. Né? Claro que existe o diagnóstico, mas para você também... Isso está em alta, né? Está em Todo alta. mundo agora e assim, TDAH. tem que descartar alergias alimentares. É um E diagnóstico às vezes, diferencial. O quadro também de TDAH, ele pode ser piorado por sensibilidade alimentar. O meu mais novo, por exemplo, ele tem TDAH. Foi laudado pela neuropsicóloga e tal. Meu mais novo, eu sinto exatamente o que a Richane acabou de falar. Quando, por exemplo, tem um final de semana, férias, viajou, casa de tio, e aí ele come muito glúten, quando chega durante a semana seguinte, a cognição dele é totalmente prejudicada. Totalmente. Então, a sensibilidade alimentar para um TDAH, para um autista, é absurda. A diferença é absurda. E como é que é essa cognição para aquelas pessoas que são viciadas em açúcar, naquele carboidrato simplesão? Prejudica demais o processo cognitivo. O açúcar é o maior vilão que... Eu diria que o refrigerante é em primeiro lugar. Mesmo refrigerante zero, o refrigerante tem uma substância específica que atrapalha muito a cognição. Agora, o açúcar em si, ele é o maior vilão que existe para o processo cognitivo. E vou falar mais, mesmo paciente medicado. Paciente com TDAH, medicado, se ele faz uso de um açúcar num dia, no dia seguinte ele percebe que a cognição dele não vem mesmo com a medicação. E Ana, diferentes açúcares, né? Você tem lá o açúcar refinado, o açúcar mascavo, tudo é açúcar? Açúcar é açúcar. Açúcar é açúcar. A diferença é o processo do porque hoje está em alta também, né? Sim. Você, se você for tomar adoçante, não tome adoçante, toma uma baixa importante carga de entender? açúcar demerara. O que é importante entender? Existe um terrorismo nutricional muito grande com relação a esses estudos que vêm surgindo dos adoçantes. Sim. Gente, a gente usa 1, 2, 3 gotinhas num café, toma o café 1, 2 vezes no dia. É completamente diferente. Quando a gente fala de uma pessoa que tem um triglicerídeo muito elevado, que tem uma insulina elevada, a hemoglobina glicada elevada, essa pessoa tem que ter um controle da quantidade de açúcar para adoçar um café, um chá. Essa pessoa é uma pessoa que tem que eliminar o açúcar da vida dela, ponto. Então, as pessoas estão ficando com medo, quadro clínico que pede a retirada total do açúcar, estão ficando com medo de utilizar um adoçante por causa disso. Então, é importante saber qual é o momento ideal de se retirar. Mas açúcar é açúcar. Açúcar demerara versus açúcar refinado. O açúcar demerara tem menos química. Mas em termos de elevação de glicemia, etc.,
é a mesma coisa. Aproveitando o gancho do nosso tema, em termos de adoçante, os adoçantes que mais tem que tomar cuidado são, eu brinco que são os adoçantes que terminam com ol. Xilitol, sorbitol, maltitol, eritritol, porque eles são food maps. Severidade alta. O que é isso? Altamente fermentativo. É muito frequente, por exemplo, você vê uma pessoa, nossa, tomei um whey protein, Eu não entendi tolero nada. hipótese nenhuma. Qual Pois é hoje, então, o melhor adoçante para quem quer tomar adoçante no seu ponto de vista? Se a gente estiver falando em termos de fermentação, que não fermenta, é a sucralose e a estévia. Então, você vai comprar lá um colágeno, um whey protein. Ah, eu vou comprar essa sobremesa aqui que eu não quero comer açúcar, sobremesa diet. Pergunta qual adoçante que ela está usando. Porque se a pessoa usa... Se entre os ingredientes tem xilitol, eritritol, maltitol, é altamente fermentativo. Então, você vai ter gases, estufamento, se você tem uma tendência Eu vivo a isso, ter. eu tomar xilitol, acabou. Então, Diarreia na certa, né? aí a fermentação. Qualquer concentração. E, às vezes, a gente tem visto para as pessoas que nem estão em quadro de desbiose, de SIBO, quando utilizam esses suplementos ou produtos feitos com esses adoçantes, que são os polióis, muitas vezes a pessoa fermenta sem ter quadro intestinal nenhum. Tem a talmatina também, né? Que você Sim, também... verdade. A talmatina, hoje, no nosso ponto de vista farmacêutico, hoje, os que oferecem maior conforto e maior similaridade a açúcar, é o steviosidio e a talmatina. Quando eles estão associados, eles conseguem chegar a um nível de adoçante muito Legal. próximo ao açúcar, mas que não vão ter os seus óis, né? E não vão estar... prejudicando a microbiota intestinal. Vamos então, uma pergunta também que eu queria fazer, até por uma questão pessoal. Os bariátricos, como é que os bariátricos estão aí correlacionados com a saúde intestinal? Como é que você pega esses bariátricos isso aí? é quase um podcast. É quase um podcast, mas dá a aberturazinha só pra gente. Como é que é essa vida de vocês quando vocês recebem um bariátrico, seja ele por sleeve, ou seja ele pelo método... qual é o outro método? Bypass, né? Onde você corta um pedaço do intestino. Dá pra por favor, fale um pouco pra gente desse depoimento de vocês, desses pacientes bariátricos. Bariátrico é desesperador, porque ele faz a cirurgia e ele muitas vezes é abandonado, né, porque está tudo bem, e às vezes ele usa um complexo de vitaminas com microdoses que não vão fazer cosquinha, e ele chega para você, assim, no estado de saúde que triste, né? Então, por principalmente 2 motivos. Primeiro que o bypass é a técnica, né, mais utilizada ultimamente, então é retirado o antro do estômago, que é justamente o local que produz acidez. Segundo, pela translocação de alças intestinais, então a modificação dessa anatomia intestinal do delgado, né? Então, nós temos um cenário de prejuízo de digestão e mudança da microbiota. Então, é um paciente que ele muitas vezes vai emagrecer, mas muitas vezes não é orientado a essa base, né? E o reganho de peso em longo prazo. Então, mas aí, como que é a vivência de vocês no dia a dia do consultório na recepção desse paciente bariátrico? Porque ele volta, você acabou de falar que eles são abandonados, e aí o que acontece, do meu ponto de vista? Eles começam a ganhar peso, né? Novamente, vai passando o tempo, ele vai se adaptando. Estão desnutridos. E é isso, Ana? Eles estão desnutridos. Então, aí você recebe muito esse perfil de paciente? Muito. Fala um pouquinho dessa muito vivência. frequente o paciente bariátrico que chega num estado de deficiência de vitaminas e minerais no exame que é assustador. E aí é muito triste você ver, infelizmente, você também deve ver, a medicina espera esse paciente chegar num estado deplorável para fazer injetável. Não, vamos injetar B12. Não, vamos injetar isso. E aí, essa injeção poderia ser evitada. A qualidade de vida desse paciente poderia ter sido muito melhor. Então, está me assustando os pacientes bariátricos que estão chegando no meu consultório com deficiência de B12, de ácido fólico, de vitamina D, De ferro, né? zinco, deficiência absurda de zinco. Então, são pacientes que, às vezes, eles falam assim... todo mundo me falou para não fazer cirurgia, porque eu estou com depressão e eu não tinha isso antes. Porque eu estou com alteração da minha digestão e eu não tinha isso antes. Quando você começa a arrumar a casa, eu brinquei arrumar a casa, a gente vai arrumar a casa. Quando você começa a arrumar a casa depois de 6 meses, essa pessoa é outra pessoa. Completamente diferente. Outro dia eu brinquei com a paciente. Eu acho que todo cirurgião bariátrico deveria fazer um curso de funcional.
Você não acha? Com certeza. Ele deveria fazer. Porque como o paciente dele chega em termos de deficiência de vitaminas e minerais é uma loucura. Na verdade, Ana, eles deveriam ter, dentro da equipe multidisciplinar deles, a lisura também de permitir que as profissionais de nutrição, de fato, conseguissem fazer o papel completo do antes, durante e depois. Porque muitas vezes o paciente ele é acompanhado ali até aquele pós-imediato e depois acaba ficando completamente desassistido. Mas com um olhar totalmente diferente, Jaque. E ele ganha no pacote. Eles não são, Sim, é um olhar muito alopático. Eles são muito raso. Eu acho que o olhar dele é diferente. É bem diferente. É muito diferente. Ele não está no olhar de você nutrir aquele corpo diante ao cenário novo que foi instalado. E muitas vezes não dá nem para fazer esse aporte de vitaminas e minerais pela alimentação até em nível de absorção. Então tem que se realmente fazer a reposição de vitaminas e minerais. Isso é muito importante. Eu tenho paciente que chega para mim só com a B12. Igual você brincou. Glicose, colesterol, B12. Aí a B12 está em 250. Tô ótimo. Né? O que o seu médico falou? Não, Nada. tá bom. Tá tudo Tá bem. ótimo. Falei, não, peraí. Vamos organizar a casa. Vamos repetir isso daqui, Gostei vamos fazer desse termo seu, organizar a casa. Vamos fazer tudo bonitinho. Então, assim, eu tenho vários pacientes bariátricos, vários, que chegam até mim no estado de saúde intestinal prejudicado, porque essa pessoa... A cirurgia inerente. Claro, a digestão é prejudicada. É isso aí. E que está com todos esses sinais e sintomas. Porque uma coisa vai levando a outra. O quebra-cabeça ele tem que ser montado e ele tem que ser ligado, porque senão não dá certo. Mas é por isso que a perspectiva da cirurgia bariátrica ela está equivocada. Sim. Porque a partir do momento que você fez uma alteração estrutural, a gente vai ter o pós-cirúrgico imediato, a cicatriz, né, aquela coisa toda, mas aquele intestino é um novo intestino. E aí essa transformação e essa readaptação, ela leva um bom período. E é um acompanhamento para o resto da vida. E enquanto isso não acontecer, nós vamos ter as recidivas e o paciente operado uma vez, 2 vezes, né? Que é o que está acontecendo cada vez mais. E ele ganha a retirada da vesícula junto, né? Verdade. Que infelizmente, com a perda de peso muito rápida, o índice de cálculo de vesícula é muito grande. Então, hoje em dia, já se faz a retirada da vesícula, muitas vezes, no momento cirúrgico. Da própria vai no cirurgia. combo, já. No combo, infelizmente. E aí só piora. Só pior, porque se essa... Eu tenho uma paciente minha que ela veio para mim há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Quando ela sentou para mim, ela falou assim, eu estou aqui porque eu quero fazer bariátrica. Aí eu falei, nossa, te indicaram errado, eu não acompanho o paciente que faz bariátrica. Não, Ana, você não entendeu. Eu vou fazer a bariátrica. Mas... Vou ser acompanhado pela nutricionista da equipe no meu pós-bariátrica. E depois eu volto para você. E assim ela fez. E aí, quando ela chegou nessa primeira consulta, eu falei com ela, a primeira coisa é acertar esse intestino seu. Você está com um quadro de desbiose violento. E aí a gente foi trabalhando. Ela até emagreceu um pouco. Ela brincava assim, eu não quero emagrecer não. Senão eu não vou conseguir fazer a cirurgia. Aí ela foi acompanhada pela nutricionista da equipe. E ela voltou para mim. Ela voltou toda organizadinha. As vitaminas, os minerais, tudo bonitinho. Então, ela pensou lá, igual tem um gestante que começa a pensar, ela pensou lá atrás. Todo mundo deveria fazer isso. Então, mas essa deveria ser a mentalidade, né? Quando você fala, né, do cirurgião bariátrico fazer o curso de funcional, é para a gente mudar esse mindset, né? Onde é assim como a cirurgia plástica, né? Se a gente está com um paciente desinflamado, automaticamente o resultado cirúrgico é outro, a recuperação do paciente é outro, as complicações cirúrgicas são outras. Então, eu quero crer que vamos caminhar para que isso aconteça. E o pensamento também. Por exemplo, eu trabalhei 7 anos numa equipe de cirurgia bariátrica. Na época, meu mais velho nem tinha nascido ainda, ele tem 21 anos. Então, há muito tempo atrás. Eu nem era da área de saúde intestinal. E, na época, todo paciente que ia passar pela cirurgia bariátrica, esse paciente, ele passava por mim, eu fazia um encontro com todos eles, de tempos em tempos, onde a gente conversava e eu ensinava eles a mastigar.
Então, naquela época, há muito tempo atrás, então a base toda é importante se começar. Processo de mastigação. Então, de repente, começa lá atrás, né? Na verdade, Ana, sabe o que eu falo? O nutricionista, ele vai ter que estar dentro da escola. Eu falo a mesma coisa, Jaque. Eu falo que a nutrição, meu papel hoje de nutricionista ali no consultório, semana retrasada eu estava conversando isso com a paciente minha, que ela falou que a filha dela quer fazer. E a filha dela está no primeiro ano do ensino médio, quer fazer nutrição. Eu falei, eu acho que a minha profissão aqui, sentada no consultório, vai acabar. Porque o papel do nutricionista vai ser lá na escola. Então, daqui a muitos anos, todo mundo aqui vai saber. Vai olhar para o prato, vai saber se está com muito carboidrato, se não está. Vai ser na escola, não tem por onde escapar. Isso vai ter que ser levado para as escolas. Porque cada vez mais se valoriza o alimento, né? In natura. E as pessoas têm que saber o porquê que eu estou comendo o brócolis. Por que eu estou escolhendo comer o abacaxi, né? E isso é uma mudança que vai impactar diretamente na saúde, na qualidade de vida e numa sustentação, né? Porque uma coisa é fato, no ritmo que o mundo caminha, a obesidade ela vai virar um caos dentro da humanidade. Posso contar uma experiência que eu tive hoje no consultório? Eu atendi hoje um rapaz, ele veio para mim a primeira vez, ele veio com a mãe dele, que já é minha paciente há mais ou menos uns 10 meses, mais ou menos. E aí ele trouxe 2 exames de sangue. Um do finalzinho de 2022 e o outro que ele fez no final do ano passado. Em 2022, a insulina dele estava em 31. Olha. E no final do ano passado, a insulina dele estava em 17. Aí eu perguntei assim, o que você fez aqui? Ele, nada. Aí eu falei, como assim? Ana, eu emagreci. Eu falei, o que você fez para emagrecer? Ele, nada. Aí eu falei, quando é que sua mãe veio aqui? Aí ela falou 1 mês. Eu falei assim, você entendeu que só a mãe dele estava junto? Só a modificação que a sua mãe fez dentro de casa, você emagreceu e desceu a insulina. Isso aí. A insulina dele diminuiu sem restrição. Só dela mudar a casa, tirar as coisas que tem o índice glicêmico mais alto, o resultado dele, em termos de diminuir o quadro de resistência à insulina, foi absurdo. É muito lindo aí, isso. né, quando a gente fazendo bem para a família toda. É, legal, né? Quando Muito a gente bom. fala em insulina, a gente está falando em inflamação. Sim. E nós não falamos, né, desse assunto que é cada vez mais falado, inflamação e os impactos dela, né, para a saúde de forma global. Mas vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho qual é o papel do intestino na inflamação. Acaba que assim, da mesma maneira que a gente colocou esse gatilho que começa nessa barreira, né, que deve ser fechado, esse muro protetor, esse gatilho inflamatório também vai perpetuar no funcionamento da insulina. A gente sabe que a insulina ela tem a sua repercussão tanto em relação à alimentação quanto ao estilo de vida. Então, trabalhadores noturnos, infelizmente, têm esse manejo da insulina alterado. As escolhas alimentares, então, o café da manhã é o momento onde se deveria ter mais cuidado com a escolha alimentar para você não ter pico de glicemia e, com isso, elevar a insulina. Então, o que eu vejo muito? Além de não se dosar a insulina, se avaliar de forma equivocada. Então, hoje em dia, se tenta ter níveis de insulina próximos de 6. Acima disso, você já tem uma tendência a ter situações inflamatórias e sinais clínicos, por exemplo, de aumento de gordura abdominal. Então, você não precisa chegar ao nível de 20, de 25 para você agir, que é o que a gente vê. Então, a pessoa que reluta contra o peso, né, faz dietas restritivas, e você vai olhar insulina de 25, de 30, fala, você não vai emagrecer? Nunca. Né? Então, horário de dormir, a pessoa, de acordo com a profissão, então a gente sempre conversa, né? Pessoas que foram trabalhadores noturnos a vida toda são pessoas que vão ter, infelizmente, situações inflamatórias e neuroinflamação, porque se a gente tem o funcionamento dessa insulina prejudicado, isso vai repercutir o diabetes tipo 3, né? Então, pessoas com Alzheimer precoce, então a gente precisa entender essa fisiologia e atuar, né? Chayene, só uma coisa, pegando um gancho, você falou de diabetes tipo 3. Vamos falar disso? Então, o diabetes tipo 3, na verdade, é um nome que a gente dá
nessa associação de um perfil glicêmico inadequado e o seu impacto na saúde mental. Né? Então, cada vez mais os estudos têm trazido, né, do quanto essa saúde, desse funcionamento, né, do metabolismo da glicose equivocado, que muitas vezes está associado também com ácido úrico, né, que às vezes é esquecido, e a neuroinflamação associada. Então, e isso a gente, hoje em dia, traz esse nome, né, de diabetes tipo 3. Quando a gente fala da resistência à insulina para a nutrição, principalmente nutrição integrativa, junto com a avaliação metabólica nutricional, a gente tem uma visão um pouco diferente. Todo paciente que tem uma resistência à insulina, esse paciente, ele tem que pensar que a solução para ele não é zerar o carboidrato. Então, muitas vezes, ele, inclusive, já vem já. Não como açúcar, não como farinha, não sei o que está acontecendo, mas a minha insulina não diminui. Uhum. Então, eu brinco que é um pilar. É uma trinca. Quando a gente fala da resistência à insulina, ele tem que ter um controle de carboidrato, que não é zerar carboidrato, ele tem que zerar açúcares, farinhas, suco de fruta, porque para a gente fazer um copo de suco, a gente usa 2, 3 frutas. Uhum. Então, é quantidade de carboidrato. Esquece a palavra frutose, é quantidade de carboidrato. Então, ok, o primeiro pilar, a gente tem que ter um controle desse carboidrato. O segundo pilar são as gorduras saturadas. Então, já é muito claro para a gente que existem alimentos, por exemplo, proteínas mais gordinhas, que a pessoa tem o costume, no dia a dia, de consumir muita carne vermelha, muitos queijos. Os alimentos proteicos mais gordinhos, essa pessoa ela tem um alto consumo de gordura saturada. Então, já é sabido para a gente que a gordura saturada, o intestino em desbiose, ele vai ativar, vai ser gatilho para vias inflamatórias, influenciando e ativando o TNF-alfa, que faz o bloqueio do receptor para a insulina. Então, quando o paciente chega no consultório com resistência à insulina, eu falo, não é sobre zerar carboidrato. É sobre controle de carboidrato, é sobre ter um intestino saudável, que não pode estar em desbiose, é sobre consumir proteínas magras, porque a gordura saturada vai sim ativar essa via inflamatória, bloqueando o receptor, e é sobre emagrecimento. Não tem como descer e diminuir a insulina se você não emagrecer. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, a resistência à insulina, ela pede tudo isso. Ela pede todo esse conjunto. O emagrecimento, proteínas magras, intestino lindo, maravilhoso e o controle de carboidrato. E as pessoas, às vezes, confundem. Elas acham que é só zerar carboidrato. E o paciente sempre chega em dúvida. Eu não estou conseguindo entender. Eu não estou comendo carboidrato e eu não consigo descer essa insulina. Entendeu? Ouvindo elas falar assim, parece ser tão fácil, né? Às vezes chegam as pessoas que se falam assim, vou sair correndo. Porque mas assim, mas é porque vocês estudam muito, né? Gente, então... eu já peguei insulina de 30 que a gente desce para 12, 11, só com alimentação, sem medicação. E falando da carne, acredito, né, gente, o problema não é a carne, né? Se a pessoa pode até optar por ser vegetariano ou vegano, aí é uma decisão da pessoa. O problema é a frequência e como é que está o status digestivo. Então, eu falo, o problema é a escolha da proteína e quem está comendo aquela proteína, o horário que você está comendo aquela proteína. O que a gente vê no dia a dia? À noite é o churrasquinho, né? A cervejinha ali, 2, 3 latinhas para relaxar e o churrasquinho. Tem problema comer pontualmente? Não. Agora, todo dia? Todo dia. Maus hábitos levam isso aí ao declínio da saúde e do bem-estar. Sabe qual é a proteína mais gordinha? Uma alimentação assim normal. Todo mundo acha que a proteína mais gordinha que tem é a carne vermelha. É o queijo. Se você pega 100 gramas, por exemplo, de filé mignon, em 100 gramas de filé mignon você tem 30 gramas de proteína, você tem mais ou menos entre 7 a 12 gramas de gordura. Se você pega 100 gramas de queijo de Minas frescal, 100 gramas de queijo no frescal, você tem 17 gramas de proteína. Filé mignon, você tem 30. 100 gramas do frescal, você tem 17. Filé mignon, em 100 gramas de filé mignon, você tem entre 7 a 10 gramas de gordura. Em 100 gramas desse queijo Minas, você tem de 15 a 20 gramas de gordura. Então, muita diferença. Muita diferença. Muita gente acha que a carne vermelha e o ovo são os alimentos mais gordurosos. Não é. É o queijo. Tudo que vem do laticínio integral. Vamos dizer assim. Então, Ana, daí uma dica, né? Você já deu 2, né? A carne vermelha, principalmente ali o filé mignon, que é uma carne mais enxutinha. Mais magrinha. O ovo. Não é. Não é? Opa! Então dá as dicas aí. A gordura do filé mignon, ela tá entre as fibras musculares, por isso que ele é macio. É tão gostoso. Ai, maravilhoso, né? Delícia.
A proteína mais magra que tem, não adianta churumela. É frango e peixe, gente. Não tem adianta. jeito, né? O ovo, ele tem a vantagem de ser um alimento que você consegue fazer um preparo reduzindo as gemas. Então, por exemplo, eu consigo fazer um omelete de 4 claras com 1, 2 gemas. Então, o ovo é o único alimento que a gente consegue tirar a gordura dele ali. Então, na preparação, você consegue diminuir. Porque se eu fizer um omelete com 5 ovos inteiros, eu vou ter ali 25 a 30 gramas de proteína, de gordura. Mas só que eu consigo tirar 3 gemas. Entendeu? Então, a dica é, se o intestino estiver bom, né? Não precisa tirar os laticínios. Exemplo, o queijo, todo queijo, ele é mais gordinho. Qual é o queijo menos gordo que a gente tem? Cottage. O queijo cottage, ele é um queijo feito ou com leite desnatado ou com leite semi-desnatado. Puína é feito com leite integral. Puína é igual cottage, só que é feito com leite integral. Cottage é feito com leite desnatado ou semi-desnatado e puína é feito com leite integral. Por isso que a puína é mais gostosa. Sempre essa é a gordura, né? A gordura. É por isso que é mais gostosa. Então, se você quer um queijo a magro... picanha. Se você quer um queijo magro, é o queijo cottage. Depois dele, existem algumas marcas no Brasil que estão começando a fazer o queijo do soro do leite. Esse queijo, ele tem uma semelhança com o queijo Minas Frescal. O sabor dele remete um pouco a ricota. Mas a ricota ela tem o mesmo teor de queijo, de gordura que o queijo Minas Frescal. Então, primeiro cottage, em termos de gordura, depois vem esse queijo do soro do leite, aí depois o queijo Minas Frescal. Aí daí para frente é sempre mais gordura, mais gordura, mais gordura. E são os mais gostosinhos também, né? Com certeza. Agora, lembrando, eu tô falando aqui daquele paciente que não precisa fazer a exclusão do laticínio, que o intestino dele não está precisando, entendeu? Nesse sentido. Para a gente terminar, dá uma dica para o nosso telespectador de quais são ali as principais medidas naquele pós-festa, pós-carnaval, pós-natal, pós-ano novo. O que a gente precisa fazer de mais imediato para restabelecer a saúde do nosso intestino após dias de caos? Ana, é com você. É comigo? Não faça restrição absurda nos dias depois do carnaval. Por quê? É um tiro no pé. Você vem de 5 dias aí bebendo, comendo errado, você viajou, fora de casa é difícil seguir uma alimentação mais saudável. Não entra na pegada de, quando vai dar no quinta-feira pós-carnaval, eu vou ficar só à base de sopa, eu vou fazer uma dieta restritiva. O seu corpo, ele vai te colocar no quadro compulsivo. Então, retome a sua alimentação saudável, que você fazia antes. Vai demorar 2 a 3 dias para eu me desinchar? Vai. Mas vai ser muito melhor do que você restringir muito forte nesses dias pós-carnaval, a ponto de lá no final do dia você ter uma compulsão por doce, ter uma compulsão por chocolate, chegar à noite jantar e continuar com fome. Então é muito melhor você retomar. Curtiu? Muito líquido. É importante beber muita água nesses dias. Tentar o máximo possível que você conseguir, em todas as principais refeições, comer um carboidrato, comer uma proteína. E quando você voltou, retoma a sua alimentação normal e bola para frente. Melhor coisa. E, Chayane, vamos falar um pouquinho para aquelas pessoas que têm uma alimentação desregrada, que nunca procuraram profissionais como vocês duas. Qual é o primeiro passo para você ter esse despertar e você ir em busca desse equilíbrio? Porque a gente viu aqui hoje, né, que se a gente não cuidar do nosso intestino, nada vai para frente. Fala para a gente como que a gente pode fazer com que essas pessoas adquiram esse despertar. Nós temos, tenham esse despertar, nossa, né? São várias, né? Então, vamos lá. Da parte digestiva, a pessoa que convive com o intestino que não funciona, com fezes cápricas, né, bolinha, ou fezes sem formato, gases em excesso, aqueles gases mal cheirosos que a pessoa tem até desconforto de estar em um ambiente público que são tão mal cheirosos que você interdita o banheiro, halitose, né? A gente sabe que o hálito pela manhã pode ter aquele cheiro mais característico, mas aquele hálito que você comeu, escovou os dentes e logo já, de forma precoce, tem um hálito pútrido, né? De putrefação de proteína. A pessoa que acorda magrinha, barriguinha plana e vai distendendo ao longo do dia ao ponto de ter que abrir a calça. Aquela pessoa que fala que, ultimamente, ela não consegue mais conectar as coisas, ela não consegue terminar uma tarefa, ela tem uma saúde mental, ela tem um cansaço mental cada vez maior.
Uma pessoa que já acorda cansada e fala que ao longo do dia, se ela chegar em casa, ela deita no sofá, ela não consegue mais produzir. A pessoa que tem uma dificuldade de emagrecimento, já fez restrição alimentar, já mudou dieta, já está fazendo exercício físico, treina todos os dias, faz musculação e não consegue emagrecer. Nossa, quanta coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Foi assim nosso podcast. Né? Acho que a gente falou muito. Saúde intestinal é um assunto muito vasto, mas eu acho que a gente consegue ir com esse conteúdo que a gente conversou aqui hoje quase 2 horas. A gente consegue ajudar muitas pessoas a ter um direcionamento, né, Jaque? E a gente quer agradecer muito aí vocês pela todo esse compartilhamento, essa conversa rica que a gente teve aqui hoje. Isso aí. Nós Obrigada, agradecemos Richaiane. a oportunidade. Adorei. Muito Obrigada, legal. Ana. Vocês fizeram toda a diferença. E obrigada a você, né, que nos acompanhou até aqui. Nos aprofundamos bastante. E, para continuar recebendo os nossos conteúdos, clica lá no joinha, segue a gente, que com certeza vem muito mais por aí.